Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje, continuamos a nossa série de resumos de revisão tratando do direito processual civil. O assunto do dia é tutela provisória. Vamos falar sobre a tutela antecipada, a tutela cautelar, a tutela da evidência, todas essas espécies trazidas pelo CPC de 2015. Se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Então, começando pelas disposições gerais a respeito da tutela provisória, o que a gente tem para observar? A divisão, então, nós temos a tutela de urgência e a tutela da evidência. Tutela de urgência de um lado, tutela da evidência de outro. Tutela de urgência porque exige a urgência do pedido, o pedido tem alguma relevância, tem algum vínculo com a urgência, e a tutela da evidência, que não tem vínculo com a urgência. E a tutela da urgência se divide em cautelar e antecipada. Cautelar e antecipada. A tutela provisória ela pode ser de cognição sumária ou de cognição exauriente. Não é porque ela é uma tutela provisória que ela será sempre de cognição sumária, não, ok? Ela pode ser de cognição exauriente. Em que momento? Quando ela for conferida, quando ela for autorizada na sentença. Quando ela for deferida na sentença, ela será uma tutela provisória de cognição exauriente. Todas elas podem ser incidentais. O que quer dizer isso? Incidental é aquela tutela que é concedida durante o processo, no meio do processo. Já começou o processo e a tutela provisória é concedida. Ela é chamada de uma tutela incidental. Tutela incidental. Então, todas elas podem ser. Tutela da urgência, a cautelar antecipada e a tutela da evidência, todas elas podem ser incidentais. A execução da tutela provisória, execução entre aspas, a efetivação dessa tutela provisória, ela será uma fase procedimental, O cumprimento de sentença será chamado um cumprimento de sentença provisório, entre aspas aqui também, Porque não necessariamente será uma sentença. Tutela provisória e agravo de instrumento. Se houver uma tutela provisória concedida contrária a um agravo de instrumento julgado pelo tribunal. Aqui, a doutrina ela ensina que a espécie de cognição prevalece sobre a hierarquia. Então, a gente tem de um lado a hierarquia, o tribunal julgando o agravo de instrumento é superior ao juízo de primeiro grau, e a gente tem a espécie de cognição, a cognição do juízo que analisa o processo, versus a cognição do tribunal que analisa o agravo de instrumento, que está julgando só aquele pedaço, aquele pedido, aquela fração do processo. Então aqui a espécie de cognição do juízo de primeiro grau prevalecerá, de acordo com a doutrina majoritária, sobre a hierarquia do tribunal, ok? Mas a doutrina também observa que depende do caso concreto. Se a cognição da hierarquia for também mais profunda do que essa cognição da tutela provisória, prevalecerá a hierarquia, que depende do caso concreto. E o juiz? O que a gente tem a observar aqui sobre o juiz que defere a tutela provisória? É possível que o juiz modifique a tutela provisória de ofício? Há uma divergência doutrinária aqui, e a doutrina majoritária defende que não, ele não pode modificar de ofício. Ele pode modificar a tutela provisória, mas não de ofício. Precisa de um pedido da parte que ganhou aquela tutela provisória ou da parte contrária. Ele não tem discricionariedade com relação a essa tutela provisória. Não tem, não. Ele é vinculado à argumentação da parte que solicita a tutela provisória. A competência desse juiz, a competência para a tutela provisória é a mesma do processo principal. Ocorre a prorrogação da competência cautelar e não atinge a competência para o processo principal. Ou seja, se o juiz incompetente julgou e deferiu uma tutela cautelar, uma tutela provisória, ele não fica prevento para o processo principal. Ocorre a prorrogação da competência, ele foi o competente, apesar de ser um juiz incompetente. Ele julgou aquele pedido de tutela provisória, deferiu ou indeferiu aquele pedido de tutela provisória. Ocorre aí a prorrogação da competência para a cautelar, mas essa
competência que foi prorrogada para a tutela provisória não atinge a competência para o processo principal. O processo principal deverá ser ingressado no juiz competente. Se ele for ingressado o processo principal no juízo incompetente, não ocorre a prorrogação de competência, não ocorreu a preclusão. O réu vai poder alegar a incompetência do juízo, sim. Então, começando a falar de suas espécies, a gente vai começar a falar da tutela antecipada. Tutela antecipada. Tutela antecipada é aquela que satisfaz para garantir. Ela protege, ela defere aquilo que o autor quer. Ele quer o carro que está com o réu. Então, o juízo vai deferir, vai dar para ele, vai entregar a ele o carro. Satisfaz para garantir aquele processo. Então, ele vai sair satisfeito, ele vai ter o bem da vida que ele está pretendendo. Então, na tutela antecipada, diferente da tutela cautelar, a tutela antecipada satisfaz para garantir. A gente vai ver que a tutela cautelar garante para satisfazer, é ao contrário. É possível que o juiz exija uma caução, e as tutelas antecipadas podem ser condenatórias, executórias, mandamentais. Há uma divergência se elas podem ser constitutivas e declaratórias. É possível uma tutela provisória declaratória? É possível uma tutela provisória constitutiva? Aqui há uma divergência doutrinária. A doutrina diz que o objeto da antecipação pode ser os efeitos práticos, mas não a declaração de inconstitucionalidade, por exemplo. Se a parte pretende a declaração de inconstitucionalidade de uma norma, a parte pode ter os efeitos práticos daquela declaração numa tutela provisória, mas não a declaração em si. A declaração de inconstitucionalidade da norma em si deverá ser definida pelo juiz na cognição exauriente, não na cognição sumária. É possível tutela antecipada nos juizados? Nos juizados é possível sim, mas só incidental, ou seja, durante o processo. Não é possível a tutela antecipada antecedente, ou seja, antes do processo iniciar. É só possível a incidental, durante o processo, depois que o processo já iniciou. Qual é o requisito negativo? Requisito negativo da tutela antecipada é a irreversibilidade. Ou seja, a tutela provisória ela será concedida se ela não for irreversível. Ou seja, o autor quer uma saca de arroz porque ele quer consumir aquela saca de arroz. O juiz vai conceder a ele essa saca de arroz sabendo que ele vai consumir, que aquele bem vai ser exaurido, vai ser consumido. Se ele perder no final, não vai poder devolver aquele bem? Não. Aqui tem a irreversibilidade. A tutela provisória antecipada ela não pode ser irreversível, observando-se aquilo que a doutrina chama de irreversibilidade de mão dupla. Irreversibilidade de mão dupla. O que significa isso? Se essa irreversibilidade for do réu, do demandado, ou seja, o autor prova que se ele tiver o bem, vai ser irreversível, mas se o réu ficar com o bem, também vai ser irreversível, aqui o juiz pode dar a ele essa tutela antecipada se houver esse requisito negativo que é a irreversibilidade de mão dupla. Então, observando aqui esse requisito negativo, isso é bastante importante. De quem é a legitimidade para requerer a tutela provisória antecipada? Pode ser do Ministério Público, de acordo com a doutrina majoritária, pode ser do autor ou do réu. O réu pode pedir em denunciação da lide, chamamento ao processo, assistência. Então, o denunciado da lide, o chamado ao processo, o assistente, podem também pedir a tutela antecipada. E o assistente do autor também pode pedir, mas não contraria o assistido, ou seja, o assistente não pode contrariar os pedidos e o interesse do assistido. Quais são os tipos de tutela antecipada? Como eu disse, podem ser a tutela antecedente e a tutela incidental. Tutela antecipada incidental é aquela que é pedida durante o processo. O processo já iniciou, no curso do processo, essa tutela é pedida. Mas a tutela antecipada pode ser pedida de forma antecedente. Como assim? Antes do processo, antes da petição inicial. Essa é a tutela mais importante
de todas as que a gente está tratando aqui, porque ela tem um requisito, não um requisito, mas uma característica muito interessante, que é a estabilização, a gente já vai ver. Então, a tutela antecipada, tutela provisória antecipada antecedente, ela é pedida num requerimento inicial, que tem que provar o risco, o perigo de dano, tem que demonstrar a tutela que ele quer, demonstrar qual é a lide e qual será o pedido final. Esses 5 requisitos. Então, o requerimento inicial da tutela provisória antecipada antecedente tem que prever, tem que demonstrar o risco, o perigo de dano, a tutela, qual tutela que ele está pedindo, a lide e o pedido final, qual será o pedido final. Esse é o requerimento inicial. Se houver indeferimento desse requerimento inicial, o autor poderá emendar em até 5 dias. Se não emendar, ocorre a extinção sem resolução de mérito, extinção sem resolução do mérito. E desse indeferimento, cabe agravo de instrumento. Se essa tutela for deferida, o que acontece? O autor deverá aditar a tutela em 15 dias. Aditar em 15 dias. Se não aditar, também ocorre a extinção sem resolução de mérito. Só que essa tutela pode estabilizar. Quando? Como assim? Se o réu, o demandado, ele não impugnar. Se ele apresentar contestação, essa tutela estabiliza ou não estabiliza? Aqui é uma divergência doutrinária e jurisprudencial entre a primeira e a terceira turma do STJ. Lá no site do Dizer o Direito tem um resumo bastante legal sobre isso. Eu recomendo que vocês busquem lá, botem no Google, Dizer o Direito, tutela provisória antecipada, antecedente, contestação, que vocês vão ver. Ou tutela antecedente, contestação. Coloquem no Google que vocês vão cair direto. O primeiro link já é o do Dizer o Direito. Então, bastante importante vocês observarem os argumentos sobre a divergência dessa contestação. A doutrina majoritária entende que a contestação pode sim evitar a estabilização. A contestação poderia sim evitar a estabilização. Mas essa divergência é bastante profunda e não está pacificada ainda. É possível também, de acordo com a doutrina, embargos de declaração modificativos. Embargos de declaração modificativos. Não são os embargos de declaração típicos. São embargos de declaração que pretendem modificar essa tutela. Vamos lembrar que essa tutela estabilizada, apesar de ela ser estabilizada, ela não faz coisa julgada material. Não faz coisa julgada material. Isso aqui cai muito em questões, em pegadinhas de provas e concursos, dizendo que a tutela antecipada, antecedente, faz coisa julgada material. Não, ela não faz coisa julgada material. Ele pode estabilizar, é diferente. A tutela estabilizada é diferente de uma coisa julgada material, que se dá com a sentença. Então, vamos lembrar que a tutela incidental ocorre durante o processo, a tutela antecedente ocorre antes do processo. Vamos lembrar também que depois de 2 anos dessa tutela estabilizada, até 2 anos pode ocorrer a ação para rever, reformar ou invalidar. Não é ação rescisória e não cabe ação rescisória dessa tutela estabilizada aqui. Não é uma rescisória. É uma ação de revisão, reforma ou invalidação. Não é uma ação rescisória, de acordo com a doutrina do Daniel Assunção. É possível a tutela antecipada na sentença? Na sentença, é possível sim, e há uma divergência sobre o recurso que seria cabível. O recurso. A doutrina majoritária defende que é uma apelação, em regra, sem efeito suspensivo. É possível uma tutela antecipada no recurso, durante o recurso? É possível sim, de acordo com a doutrina majoritária, só que, quanto ao recurso especial ou recurso extraordinário, a doutrina majoritária também defende que não é possível no recurso especial ou no recurso extraordinário. É possível no recurso comum, na apelação, por exemplo. É possível a tutela antecipada contra a fazenda pública? Sim, é possível. Havia 3 restrições na lei do mandado de segurança que previa que não era possível a tutela antecipada contra a fazenda pública para liberação de recursos, para pagamento de servidor, compensação de tributos ou entrega de mercadorias importadas. Seria a restrição para liminar no mandado de segurança. Só que o STF declarou inconstitucional essa regra que vedava a liminar em mandado de segurança nesses 3
nessas três hipóteses. Atualmente, existem outras normas. Quando a gente estuda para a fazenda pública, a gente percebe que existem outras leis que vedam a tutela liminar, assim, falando em gênero, né, o gênero liminar nessas hipóteses. Só que é um assunto mais profundo que não vale a pena a gente se aprofundar aqui agora. Se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários que eu faço um vídeo aprofundando sobre esse assunto da tutela contra a fazenda pública e dessas três hipóteses. Mas é um assunto um pouco mais profundo para um resumo ou uma revisão. Tratando da tutela cautelar. O que a gente pode falar? Ela é possível a caução também, é possível que o juiz exija uma caução dessa tutela cautelar. E como eu disse, ela garante para satisfazer. Ou seja, ela protege aquele bem da vida que está sendo requerido, ela protege para que no futuro a parte seja satisfeita. Aqui, vamos lembrar, não há estabilização. A tutela cautelar não estabiliza. Quem estabiliza é a tutela antecipada antecedente. A tutela antecedente pode estabilizar, mas a tutela cautelar nunca estabiliza. Não há estabilização de tutela cautelar, ok? Ela é uma tutela ampla, geral e restrita, de acordo com a doutrina. A cognição é sumária e pode ocorrer em liminar ou em sentença. Tem seus aspectos formal e material. O aspecto formal dessa tutela é o procedimento e o aspecto material é a suficiência da cognição sumária. Ela tem uma característica que é a instrumentalidade. A tutela cautelar é chamada de instrumento do instrumento. Por quê? Porque o instrumento é a ação. E se a tutela cautelar pretende proteger a ação, então ela é o instrumento do instrumento. Aqui é o que a doutrina chama de instrumentalidade da tutela cautelar. Quais são os requisitos da tutela cautelar? São aqueles dois famosos que a gente estuda na doutrina, que são o fumus boni iuris e o periculum in mora. Fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, e o periculum in mora, que é o perigo da demora. Fumus boni iuris e periculum in mora são os requisitos da tutela cautelar. A cessação da eficácia são as hipóteses do artigo 309 do CPC, recomendo uma lida nesse artigo. E ela antecedente, se rejeitada, ocorrerá a conversão facultativa. Se a tutela antecedente for rejeitada, poderá ocorrer a conversão facultativa para o processo principal. Se ela for acolhida, se a tutela cautelar antecedente, ou seja, antes do processo, for acolhida, o autor deverá aditar em 30 dias, ele tem 30 dias para aditar, após ela será convertida no procedimento comum. Depois desses 30 dias, depois que ele adita, tem 5 dias de prazo para contestação. O réu tem 5 dias de prazo para contestação. E não será possível denunciação da lide, chamamento ao processo e reconvenção. Não é possível, nessa contestação da tutela cautelar antecedente, não é possível denunciação da lide, chamamento ao processo ou reconvenção. Ok? E, por fim, a gente vai falar da tutela da evidência. Essa tutela é diferente. Ela independe do perigo da demora. Diferente da tutela provisória, antecipada ou cautelar, que são as tutelas de urgência, a tutela da evidência, ela é bem diferente. Ela independe do perigo da demora. Então, não importa o perigo in mora. Aqui, só o fumus boni iuris. Ela cabe em 4 hipóteses. Quais são essas hipóteses? Primeira delas, em hipótese de abuso do direito de defesa, ou manifesto propósito protelatório do réu. Abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. O abuso do direito de defesa, a doutrina ensina que são atos no processo. Abuso do direito de defesa são atos no processo. Enquanto o manifesto propósito protelatório do réu são atos fora do processo. Nessa hipótese aqui, nessa primeira hipótese de tutela da evidência, é uma sanção. Ocorre uma sanção, ou seja, a parte está de má fé. Se a parte está de má fé, o juiz sanciona dando a tutela para a parte contrária. Está de boa fé. Há uma crítica doutrinária aqui.
essa tutela será concedida sem probabilidade do direito, ou seja, não tem nenhum indício que a outra parte tem direito do que ela pediu. Mas mesmo assim, só como uma sanção, só como uma punição, a parte será punida com essa tutela, é uma questão complicada que a doutrina critica. Mas o CPC prevê essa hipótese como uma sanção, a tutela da evidência. A segunda hipótese é quando o fato é provável e a tese jurídica é pacificada nos tribunais superiores. O fato é provável e a tese jurídica é pacificada nos tribunais superiores, em casos repetitivos ou súmula vinculante. Aqui, o fato provável é por comprovação documental ou documentada. Comprovação documental ou documentada, que o juiz possa ver de plano. Não vai ser uma prova produzida. Não, tem que ser uma prova já um fato provável ou uma comprovação documental ou documentada e uma tese jurídica pacificada nos tribunais superiores. Na terceira hipótese, é quando há prova documental em ação rei persecutória. Prova documental em ação rei persecutória. É a prova escrita demonstrando a relação jurídica material do depósito, contrato de depósito. Aqui o autor apresentou essa prova documental nessa ação rei persecutória, ele está perseguindo uma coisa, rei, por isso que é rei de coisa, rei persecutória, está perseguindo uma coisa no contrato de depósito e nessa hipótese também será possível a tutela da evidência. E na quarta e última hipótese, prova documental sem prova do réu capaz de gerar dúvida razoável no juiz. Prova documental sem dúvida, sem uma prova do réu capaz de gerar dúvida razoável no juiz. Então é uma prova documental sem dúvida gerada no juiz. Aqui, a doutrina também fala que não precisa ser só uma prova documental, mas também uma prova documentada. Por exemplo, uma prova emprestada de outro processo. Uma testemunha, um depoimento de testemunha, por exemplo, que já ocorreu em outro processo, e ele traz esse documento, o depoimento. É uma prova emprestada, será possível aqui nessa quarta hipótese também. Então são essas 4 hipóteses de cabimento da tutela da evidência. O procedimento da tutela da evidência é o seguinte: só é possível incidental. Há uma crítica doutrinária que se ela seria possível antecedente, sim ou não, seria possível uma tutela da evidência antecedente, em analogia com a tutela de urgência antecipada. Há uma crítica doutrinária aqui, mas o CPC só prevê a tutela da evidência incidental, ou seja, durante o processo. É possível também o contraditório diferido a qualquer momento, em caráter, entre aspas, liminar, ou seja, sem a manifestação da outra parte. E a doutrina também apresenta 3 tutelas da evidência atípicas, que são, o Daniel Assunção apresenta, o mandado munitório, liminar e embargo de terceiro e liminar impossessória. O mandado munitório é aquele que traz prova documental ou documentada. Trazendo prova documental ou documentada, o juiz pode, no mandado monitório, conceder essa tutela da evidência. Liminar e embargo de terceiro. Prova o domínio ou a posse do bem, por exemplo. Prova o domínio ou a posse do bem. Os embargos de terceiro pode ter essa liminar. E a liminar em ação possessória, liminar possessória. Prova a posse, turbação, esbulho, data da agressão e se continua na posse ou não. Comprovando isso, o juiz pode conceder essa tutela da evidência atípica. Ok? Então esses são os assuntos mais importantes da tutela provisória. Espero que vocês tenham gostado. É uma revisão bastante expressa, bastante concisa, mas que ajuda bastante numa reta final de um concurso, ajuda bastante a relembrar o que a gente já estudou, que é o ponto mais delicado dos nossos estudos, Tá sempre revisando e tá sempre relembrando aquilo que a gente já estudou. Esse é o ponto mais importante dos nossos estudos. Então espero ter contribuído um pouquinho para vocês. Deixem seu gostei aí se vocês gostaram. Compartilhem com seus amigos que estão estudando, também estão se preparando para provas e concursos. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau, pessoal!